Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Melingia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom galerinha, a gente está corrigindo aí o Enem de 2014, né? Primeira aplicação caderno azul. E agora a gente vai para a questão 37, mais uma questão aí de geografia também, né? Olha só, a questão descreve pra gente, né, as fotos aí dos mapas, né, dos continentes, e ela descreve pra gente o seguinte: na imagem é ressaltado o tom mais escuro, um grupo de países que na atualidade possuem características político-econômicas comuns, no sentido de que, né, adotarem o liberalismo político na dinâmica de seus setores públicos. B. Constituírem modelos de ações decisórias vinculadas à social-democracia. C. Instituírem fóruns de discussão sobre intercâmbio multilateral de economias emergentes. D. Promoverem a interação representativa dos diversos povos integrantes de seus territórios. Ou E. Apresentarem uma frente de desalinhamento político aos polos dominantes do sistema mundo. Pause o vídeo e tentem fazer vocês também, né? Vamos ver se vocês vão conseguir acertar aí, beleza? Bom, galerinha, tentaram fazer aí. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram. Por quê? Olha só, primeiramente, para saber fazer essa questão, né, é uma questão de geografia, vocês teriam que ter em mente também, né, em relação ao que está destacado na imagem, né? Geralmente o Enem gosta de cobrar essas questões aí, principalmente geografia, né, já é a segunda questão aí em relação a isso. Vocês têm que tentar inferir aí o que está destacado no mapa, qual é o objetivo desses, né, que no caso que está em escuro aqui, né, esses países, o que eles representam. Então, vocês tentarem assimilar qual que é a relação entre eles, né, por que eles estão destacados aqui no mapa. Então, reparem os países que estão destacados no mapa aqui, né, seria exatamente aqui no caso o Brasil, a Rússia, né, a Índia, a China e a África do Sul. Ou seja, né, aí vocês teriam que ter uma noção aí, né, do que seria o BRICS, né, e no caso. O que seria o BRICS, né? É exatamente isso, né? Que no caso, a união desses países, né, esse grupo desses países, né, quais países? O Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, né? Eles vão formar aí, eles vão ter um propósito, um objetivo aí de quê, né? De possuir uma economia que vai ser considerada emergente e que vai reunir fóruns com certa periodicidade aí no caso, para estabelecer o quê? Metas de acordo entre si. Por isso aqui que vai ser a letra C. Vai se tratar também de questões econômicas, né? Então, é uma questão aí, essa questão de geografia, ela visa muito a questão econômica também, né? Essa união desses países aí. Então, por isso aqui que vai ser a letra C. Vai se tratar aí de instituírem fóruns, né, em relação a esses países aí, na discussão do intercâmbio multilateral aí de economias emergentes. Depois vocês pesquisem aí, né, em relação ao BRICS. Eu vou colocar aqui para vocês, né, o significado, qual o objetivo, né, dele aqui no caso, por que ele foi criado. Então essa questão aí, essa união aí, vai se tratar em relações econômicas, né, em relação, né, de economia, né. Então por isso aqui que vai se tratar de ser a letra C nessa questão. Aqui no caso, por que não são as outras, né? Olha só, mas daria para mim fazer essa questão sem saber o que é o BRICS, né? Como é que eu poderia resolver essa questão? Olha, é um pouquinho difícil porque você teria que saber a ligação desses países. Por que esses países estão aí destacados no mapa, né? Mas, se vocês forem analisar, né, na questão, o que está mais aqui a fundo? Qual seria a ligação? Se você já está acostumado com o modelo das questões do Enem, o que ele gosta muito de visar em questão de geografia, né? Essa questão de globalização desses países. Ele foca bastante também em questões econômicas. Então, você já poderia aí tentar inferir, né? Se você não soubesse, não tivesse nenhuma visão do que seria o BRICS, do que seria, né, essa união de países,
você poderia aí inferir, né, em relação à economia. Então, quais as alternativas aqui, né? Qual seria o principal, você poderia questionar, qual seria o principal objetivo desses países estarem ligados um com o outro, né? Fazer esse questionamento. Então, aqui no caso, o principal objetivo aí, você já poderia direcionar, mas qual alternativa aqui no caso está se tratando de algo de economia, né? Porque eles estariam unidos aí também visando a economia. Então, aí, no caso, você poderia, né, inferir que seria a letra C. Mas também é importante você saber em relação ao BRICS, né, o objetivo dessa união desses países, né, porque é importante para vocês tentarem, né, analisar o que é a questão, o objetivo da questão aqui, né, do mapa que ele quer trazer para a gente. Então, por isso aqui no caso, né, aí você poderia inferir que seria a letra C, por se tratar aí de intercâmbio multilateral de economias. Então, é a única alternativa aqui que traz a questão também de economias, tá certo? Olha só, por que não são as outras, né? Constituírem modelos de ações decisórias vinculadas à sociodemocracia. Não, né? Aqui no caso não é sobre se tratar de democracia, né? Se você for analisar os países aqui que estão destacados também, né? Então não é discutir em relação à democracia. Quais países que estão? A China, né? A Rússia, a Índia, o Brasil, a África do Sul. Então, não é somente, aqui no caso, não vai ser sobre, né, aqui se tratar de ações decisórias, né, sobre a democracia. Não é esse o principal objetivo. Adotarem também o liberalismo político na dinâmica, no caso aqui, né, a letra A também. Vai se tratar aí de adotarem o liberalismo político na dinâmica de setores públicos? Também não, né? Não é esse o objetivo aí do mapa, se você fosse fazer uma comparação e tentar inferir aí, não seria esse principal interesse em comum desses países, né? Achei a palavra, gente, em comum. O que eles têm em comum, né? Qual seria o objetivo em comum deles? Promover a integração representativa dos diversos povos? Também não, né? Esse também não seria o objetivo aí de unir esses países, né? Até porque seria também uma proposta boa, né, de reunir os povos. Mas aqui, no caso, a questão econômica, né, está muito mais ligada em relação a isso, né? Olha só, apresentarem uma frente de desalinhamento político aos polos dominantes do sistema mundo, né? Uma frente de desalinhamento político também não é isso, né? Não seria o interesse deles em comum. Então, qual seria o interesse deles em comum? Por que eles estariam unidos aqui, principalmente? Isso mesmo, exatamente a questão econômica. Por isso que vai se tratar aí, né, de instituírem fóruns de discussão sobre intercâmbio multilateral aí de economias emergentes, tá certo? Então, toda vez que vocês verem essa palavra BRICS, né, a união desses países aí, vai se tratar de questões econômicas, tá certo? Então, é importante vocês terem em mente. Eu vou colocar aqui para vocês também, deixa eu só colocar aqui nas imagens aqui, em relação, né, sobre o que é o BRICS, né? Olha só, o BRICS, ele vai ser um agrupamento, né, desses países, né, de mercado emergente, em relação ao desenvolvimento principal, qual que é, né, principalmente da questão econômico, né, aqui no caso. Então, vai se tratar aí de uma questão econômica, né? Gente, só... Bom, galerinha, desculpa, eu vi um probleminha aqui, mas voltando à questão, né? Então, o que vai se tratar aí do BRICS, né? Vai ser exatamente esse agrupamento aí de países, né, de mercado emergente, que vai estar em relação ao desenvolvimento econômico. Então, o principal objetivo dele aí vai ser a questão econômica, tá certo? E vai se tratar também, né, de um acrônimo, aqui no caso, na língua inglesa, né, que é geralmente traduzido como os BRICS aqui no caso, ou países BRICS, ou alternativamente também como os 5 grandes, né? O agrupamento, no caso aí, começou com 4 países, né? É importante vocês terem em mente, né, sobre o que se trata, né, essa abreviação, né, esses países, né, o principal objetivo deles. Então tá, e foi reunindo, né, se reuniu aí o Brasil, a Rússia, a Índia e China, né, e também até dia 14 de abril de 2011, o S aí, se acrescentaria aí que foi o resultado da admissão aí da África do Sul, né? Por isso aí essa sigla aí do S também. Desculpa. Aqui no caso, reparem que a imagem do mapa é a mesma da questão,
né, esse mapinha aí. Então, por isso que, né, seria importante vocês terem em mente que se tratava a questão em relação a isso, olha só. A fundação foi em 2009, né? O propósito, gente, aqui, olha só, né, a própria questão vai se tratar sobre isso. Cooperação econômica, política e militar também, né? Os países, olha só, né? As línguas oficiais, o inglês, o russo, o chinês e o hindi. Aqui no caso, né, os líderes dos estados também estão aí, né, no caso, os presidentes aí dos países. Aqui no caso, né, já atualizou a página, então aqui já passou para 2020, né? Como eu peguei aqui do Wikipedia, já está atualizado. Então, aqui seriam os presidentes aí, né, os líderes dos estados, os presidentes dos países atuais, né? As organizações também, né? Aí que tem os ministros das finanças, tá certo? Então, vai se tratar aí de uma questão econômica, beleza? Eu deixei aí para vocês, só para vocês terem em mente, né, sobre o que se trata em relação à união desses países, só para ficar mais fácil, né, vocês conseguirem assimilar aí em relação à questão, tá certo? O principal objetivo dela. Então, em relação à questão, vai se tratar aí de economia, tá certo? Por isso aqui no caso que vai ser exatamente aqui, né, a letra C, né? Porque vai se tratar de instituírem aí fóruns de discussão sobre intercâmbio multilateral de economias emergentes, beleza? Bom, espero ter ajudado vocês, né? Espero que vocês também tenham conseguido resolver aí, né? Essas questões de geografia eu nem gosto muito de colocar mapas, né? Para você, aí no caso, né, assimilar o que a imagem vem trazer. Então, é importante também vocês estudarem muito interpretações de mapas, né? Principalmente nessas questões de geografia, beleza? Bom, espero ter ajudado vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtam e compartilhem que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. E vejo vocês nas próximas questões de humanas, tá bom? Bons estudos para vocês e espero ter ajudado vocês, tá bom? Mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever aí no canal, ativar o sininho, que vocês, né, para vocês terem bons estudos aí, né, para ajudar vocês aí em relação às questões, tá bom? Todo dia a gente tá postando vídeo novo aí para tentar ajudar vocês nessa correria aí, né, em relação ao Enem, porque, né, já tá quase chegando, mas a gente espera estar ajudando vocês aí de qualquer forma. Tá bom? Um abraço, e o vídeo já ficou muito longo, mas bons estudos e até a próxima aí, tá bom?